E agora nós vamos para aquele cantinho gostoso da nossa casa, onde reunimos amigos, família, para viver aqueles momentos memoráveis. Nós vamos ver como ambientar, decorar uma sala de estar. Maybi, quais são as dicas? Isso mesmo, Suzy. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar com você e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre o mundo da decoração. Então, assim, falando em sala de estar, em sala de TV, que é um ambiente que a gente recebe nossos amigos, os nossos familiares, qual que é o ponto de partida? Primeiro, o que eu tenho que pensar? No espaço, Suzy, do tamanho que é a minha sala, nas dimensões que a minha sala tem e no formato que ela tem. A partir disso, aí a gente começa nas escolhas dos móveis e posteriormente nas escolhas das decorações. E quanto à organização? Por exemplo, se eu quero um ponto de leitura, onde eu devo colocar, favorecer a luz? Que dica você dá sobre como organizar com o restante das peças? Suzy, tudo é relativo. Então o que a gente tem que avaliar? Quem que mora nessa casa? O que a pessoa vai querer, quais são as necessidades, qual que é a rotina, o gosto. Então, assim, não tem um padrão. Então, vamos supor, no caso de uma pessoa que quer uma sala de estar com um ponto de leitura, né? Com um outro cenário dentro da sala de estar, que dá para a pessoa ler um livro, ler uma revista, enfim. Como, por exemplo, esse living que a gente montou. Então, ao lado do sofá, a gente tem uma mesa lateral ou uma mesa de apoio. No caso, ela está no acabamento em madeira com espelho. Ao lado da mesa é bacana a gente ter uma poltrona bem confortável, uma poltrona robusta, para que a pessoa possa se acomodar, né? E pode ficar bem confortável. E é essencial também, Suzy, um ponto de luz. No caso, a gente colocou o abajur para poder iluminar e facilitar esse processo da leitura, né? Normalmente, numa sala de estar, sempre tem uma mesa de centro, que ela fica em frente do sofá. Ela pode ser de diversos formatos, de diversos tamanhos, oval, quadrado, retangular, desde que sempre mantenha-se uma simetria, uma proporção e um equilíbrio no espaço. O tapete é outro objeto que é bastante utilizado, só que a dica vai aí, Suzy. A gente tem que comprar o tapete normalmente depois que a gente já comprou o sofá, depois que a gente já comprou os móveis. Porque o tapete ele tem que ficar alinhado ao comprimento do sofá, então ele tem que ficar bem rente ou então um pouquinho para fora. Aquele tapete que fica para dentro do sofá normalmente não fica muito simétrico e não deixa o ambiente equilibrado, Suzy. É cada vez mais comum espaços menores. Como nós podemos otimizar os espaços? Suzy, um aspecto muito bacana e fundamental é a ergonomia, né? O que é ergonomia? A ergonomia, Suzy, aplicada no ramo da decoração e dos móveis, nada mais é da forma com que você vai dispor, da forma com que você vai organizar os móveis no espaço, sendo que ele proporcione uma circulação favorável, o fluxo de pessoas, a movimentação de pessoas de uma forma confortável e de uma forma favorável, né? Que os móveis não fiquem muito amontoados uns com os outros, que tenha um espaçamento mínimo e essa organização e essa estruturação dos móveis no espaço, Suzy. Eu posso usar, por exemplo, espelhos? Tem algumas dicas a esse respeito? Tem umas dicas que são bacanas, que elas ajudam a dar a impressão de que o ambiente, de que o espaço ele fica um pouco menor. Então a utilização dos espelhos, como você comentou, aqui no caso os espelhos eles estão nos tampos da mesa de centro e da mesa de apoio, dão a impressão de que o ambiente fica um pouco maior, além também de sempre utilizar cores mais claras, tons mais neutros, que também dá a impressão de que o ambiente ele se torna um pouco maior, Suzy. Então aqui, Suzy, por exemplo, o puff está sendo utilizado embaixo do aparador. Normalmente o espaço que ele seria perdido, né, ele ficaria sem função. Então o puff embaixo está mais como um elemento decorativo. Vamos supor que você recebe uma visita. Você pode puxá-lo para frente. Ele pode servir tanto como assento, né, para as pessoas sentarem. Se você quer ter um momento mais confortável, mais descontraído, você pode puxar o puff mais para perto do sofá e utilizá-lo como apoio para os pés. E além disso, esse modelo, por exemplo, que ele tem uma estrutura, uma superfície mais lisa, ele serve até
como uma mesa auxiliar, né, para você poder apoiar baús, livros, enfim. Então, ela é uma peça que, além de ser pequena, leve, e ele acaba tendo múltiplas funções no ambiente. Versátil, não é? Isso mesmo, Suzy. Agora as almofadas. Alguns colocam, outros não. É importante? Suzy, a grande maioria dos estofados que a gente encontra nas casas são estofados de cores mais neutras, né? De uma única cor. Então, mais puxado para o tom de marrom, para o tom de bege. No nosso caso, né? Um linho cinza. E para dar uma vida, para dar um ponto, uma cor mais pontual, uma característica mais personalizada para o ambiente, a gente recomenda a utilização das almofadas. E elas não precisam ser iguais entre si. Nesse caso, a gente utilizou almofadas do mesmo tamanho, do mesmo formato, só que com estampas diferentes, sendo que a paleta de cores, né? A gente utilizou as cores mais puxadas para o turquesa, para o bege, para o verde. Então mantivemos, né, essa paleta de cores, mas com estampas que são totalmente diferentes entre si. E mesmo assim a gente não deixou de perder a harmonia e o equilíbrio do ambiente. E são belíssimas essas almofadas. Agora eu notei que elas têm uma estampa diferente da estampa do puff, que é étnica. Pode? Suzy, tudo pode, na verdade, né? Não tem o que é certo, não tem o que é errado, desde que a pessoa se sinta à vontade, se sinta bem em casa e de que realmente tenha uma harmonia. Por mais que as estampas não sejam exatamente as mesmas, a paleta de cores que a gente usou no ambiente, então assim, tem um pouco do turquesa, um pouco do cinza, um pouco do marrom, as cores elas não estão conflitando entre si. Então, por mais que as estampas sejam diferentes, o ambiente continua harmônico e personalizado, né? Porque dá um toque exclusivo e único para o ambiente, né? Você falou uma palavra aí que muito me interessa, personalizado. Cada vez mais as pessoas procuram algo que representem o seu gosto de fato. Como captar o estilo do cliente e harmonizar com o ambiente, com o espaço disponível, com os móveis que ele escolheu. Suzy, tem que ter uma troca de informações muito bacana. Então, o cliente ele tem que se abrir, tem que falar quais são os gostos, a necessidade, a rotina e cabe, né, do profissional avaliar e analisar o que o cliente realmente quer com as condições do espaço, as condições financeiras, com o que o mercado oferece, para a partir disso a gente elaborar um projeto que o resultado final saia assim da melhor forma possível, né? E é isso que você encontra aqui na Castelo Móveis com a Maeli. Pode vir que você vai entender o que eu estou tentando dizer em palavras. É tanta beleza, é tanto funcionalismo, você vai adorar. Procura a Castelo Móveis, pega o teu espaço aí que você tem para confraternizar com os amigos, capricha e celebre a vida.